Leitura de conto A Maior Flor do Mundo, José Saramago. José de Souza Saramago foi um escritor português, galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. Também ganhou, em 1995, o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. Seu nascimento foi 16 de novembro de 1922, em Azinhaga, Portugal, e seu falecimento em 18 de junho de 2010. Sua filha, Violante dos Reis Saramago. Fez filmes, ensaios sobre a cegueira, O Homem Duplicado, e entre os seus livros de best-seller, o ensaio sobre a cegueira, que virou filme, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Memorial do Convento, entre outros. Sua literatura é uma literatura para adultos, mas conseguiu escrever lindamente para crianças. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? José Saramago em A Maior Flor do Mundo. Olha que lindo, né? Será que os adultos conseguiriam aprender o que eles tentam ensinar? É o que ele está perguntando. A apresentação do nosso conto A Maior Flor do Mundo é uma magnífica história para crianças, mas antes de tudo, é um legítimo Saramago. Transformando-se em personagem, o autor nos conta que uma vez ele teve uma ideia para um livro infantil. Ele inventou uma história sobre um menino que faz nascer a maior flor do mundo. Não se julgava capaz de escrever para crianças, mas chegou a imaginar que se tivesse as qualidades necessárias para colocar a ideia no papel, ela resultaria verdadeiramente extraordinária. Seria a mais linda de todas as que escreveram, desde os tempos dos contos de fadas e princesas encantadas. E dessa fantasia de grandiosidade, foi daí que nasceu o livro. Os leitores são chamados para uma divertida brincadeira, pois Saramago narra-lhes a história do menino e da flor, não como se ela fosse a história de verdade, mas como se fosse apenas o esboço do que ele teria contado se ele tivesse o poder de fazer o impossível, escrever a melhor história de todos os tempos. Entrando então no jogo com o autor, os pequenos leitores vão saber que ninguém nunca teve nem terá esse poder. Vão saber também que a literatura é o lugar do impossível. O menino dessa história faz uma simples flor dar sombra, como se ela fosse um carvalho. Depois, quando ele passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Como nos velhos livros de literatura infantil, Saramago conclui: e essa é a moral da história. Vamos conhecer então esse conto? A Maior Flor do Mundo. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. Se eu tivesse aquelas qualidades, eu poderia contar com pormenores uma linda história que um dia eu inventei.
Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. O conto: havia uma aldeia e um menino. Saía o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, com um pintacilgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar à direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas e outras vezes metendo de altas árvores onde havia clareiras macias, sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Oh, que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina redonda com uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto nem pinga, cá por baixo só no rio. E esse que longe estava. Não. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio. Com as mãos recolhe quanto de água lá cabia, volta o mundo a atravessar. Pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor com sede, 20 vezes, cá e lá. Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo. Passaram as horas, e os pais, como é de costume nesses casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétula perfumada. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Que linda história, né? O que ele fez era realmente o seu tamanho do que o tamanho de qualquer pessoa. Ir mais de 20 vezes carregando o pouquinho que dava nas mãos para salvar aquela flor. Este era o conto
que Saramago queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças. Será que ele não sabe? Mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez essa história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita. José Saramago, A Maior Flor do Mundo. Ilustração, João Caetano. Lisboa, 2001.